Bom, meu nome é Valdemir, o pessoal só me chama de Val, o pastor Val, da Ponte de Recife. Me perguntaram sobre o que é necessário para sermos igreja no futuro. E tenho para mim que uma das coisas mais fundamentais, mais importantes para a Igreja de Cristo é o discernimento a respeito de quem ela é, da sua identidade. A igreja tem que ser revestida e imbuída da sua identidade. E qual é a identidade da igreja? É ser corpo de Cristo no mundo. O apóstolo Paulo, ele usa várias referências em relação à igreja. Ele diz que a igreja é ser embaixadores desse mundo. A igreja também funciona como ponte, como uma pessoa ou um grupo dotado de um ministério chamado de Ministério da Reconciliação, capaz de reconciliar as pessoas que estão afastadas de Deus com o próprio Deus, através da mensagem do Evangelho. Essa identidade, ela tem que estar bem presente, bem introjetada no coração da igreja. Você, igreja, tanto igreja individual, como igreja, como um corpo coletivo, como uma comunidade, você é corpo de Cristo. Você é templo de Deus, é santuário de Deus, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E por falar nessa carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Individualmente membros desse corpo. Então, se o primeiro ponto é ter bem certo e bem seguro o que é ser igreja, que é ser corpo de Cristo nesse mundo, o segundo ponto é discernir a presença de Deus nesse corpo. Deus, ele se faz presente, o Espírito Santo, ele se faz presente no corpo, na reunião, na assembleia, na comunidade, quando pessoas que creem em Jesus se unem em um corpo coletivo para adorar ao Senhor. Lembrando que o cristianismo implode aquela ideia de que a presença de Deus está atrelada a um lugar sacro. Aliás, o cristianismo ele rompe com a ideia de lugar sagrado e profano, dessa divisão. Não existe mais um templo que seja mediador. O nosso mediador agora, entre nós e Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, somos agora templo juntamente com o Senhor, e a presença de Deus se faz no momento em que 2, 3 ou mais pessoas se reúnam em nome de Jesus Cristo para adorar a Deus. Esse discernimento ele é importantíssimo. O apóstolo Paulo reconhece nessa falta de discernimento existente na igreja de Corinto um grave problema. Lembrando que nesse mesmo capítulo 11 da primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo ele repreende a igreja porque ela não estava conseguindo discernir a presença de Deus no corpo de Cristo. Então é necessário que a igreja compreenda, em primeiro lugar, que ela é corpo de Cristo. Em segundo lugar, que ela carrega, ela transporta, aonde quer que ela vá, a presença de Deus e a mensagem de Deus, o Evangelho. Esse é o terceiro ponto, o Evangelho. A igreja tem que estar totalmente comprometida com a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pregar o Evangelho não é apenas anunciá-lo em palavras, não é apenas promovê-lo sem diluir, sem diminuir em absolutamente nada, sendo ousado nas suas afirmações. E não é apenas isso, mas também pregar através de palavras e de obras, pregar através de ações. Isso também é muito importante, demonstrando graça, misericórdia, compaixão, entendimento. A igreja tem que estar imbuída dessa mensagem do Evangelho. Ela tem que transpirar o Evangelho sem renunciar jamais os princípios contidos nas Escrituras Sagradas. Isso é muito importante, porque a todo momento a igreja é e vai continuar sendo. Ela foi, é e vai continuar sendo sempre perseguida por seus posicionamentos. Então precisamos ser firmes, ousados na fé. Uma igreja de futuro é uma igreja que mantém firme os princípios do Evangelho e não os negocia jamais. Então nesses 3 pontos eu posso resumir que aí estaria as características da igreja do futuro. Em primeiro lugar, o reconhecimento da igreja como corpo de Cristo. Em segundo lugar, saber que ela transporta a presença de Deus aonde quer que ela vá. E em terceiro lugar, e muito importante, que ela jamais dilua, diminua ou renuncie aos princípios existentes na palavra de Deus. Os princípios contidos na mensagem
que transforma, que liberta. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é a potência de Deus, a manifestação do poder para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. A igreja que mantém esses 3 fundamentos, ela será sólida no futuro e ela continuará proclamando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.